Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas 2019. Primeira fase, nível C, questão C1. Uma família de Porto Alegre poupou dinheiro durante anos para fazer uma grande viagem pelo Brasil, no intuito de conhecer as suas maravilhas. Adriana e Carlos, os filhos do casal Almeida, ficaram responsáveis pela escolha dos lugares. Eles escolheram como primeira parada a cidade mais fria do Brasil, Urupema, no estado vizinho. Nesta cidade já foi registrada uma temperatura de menos 8,8 graus Celsius. Adriana tinha levado 2 casacos. Um era constituído por um tecido de lã, cuja espessura mede 2,4 milímetros, e o outro por um tecido de poliéster, cuja espessura mede 1,8 milímetros. Qual desses 2 casacos a Adriana deve usar para se proteger do frio com maior eficiência? São dados a condutividade térmica da lã, 0,04 watts por metro Kelvin, e condutividade térmica do poliéster igual a 0,03 watts por metro Kelvin. Antes de analisar essas alternativas, nós vamos fazer alguns estudos, tá certo? Imagine que você tem um casaco, certamente ele vai ter uma certa espessura, que está aqui na figura representada por esse retângulozinho de espessura E. Aqui o lado esquerdo representa o ambiente interno, que é o ambiente onde está o seu corpo, que tem temperatura TI, e do lado direito o ambiente externo, que tem uma temperatura TE. Ela vai usar o casaco porque o ambiente, que tem uma temperatura TE externa, é menor do que a temperatura interna, que é justamente o objetivo do casaco, lhe manter aquecido, deixar essa temperatura maior do que a temperatura externa. A equação para a condutividade é P igual a K a ΔT dividido por E, onde K é o coeficiente da condutividade, A é a área onde pode haver a troca de calor, ΔT a variação de temperatura ou a diferença de temperatura entre as duas regiões e E a espessura. Nessa equação, eu coloquei o índice L para representar a equação relacionada ao casaco de lã e P ao de poliéster. Então, nós vamos analisar essas duas equações com os parâmetros que foram dados na equação. Aqui, para a lã, o coeficiente é 0,04. A área não foi falado nada sobre a área, mas a ΔT eu chamei de ΔTL, mas vai ser simplesmente ΔT, que é a diferença de temperatura entre as duas regiões, que seria TI menos TE. E a espessura, que ele disse que era 24 milímetros, e eu tenho que escrever em metros, 0,0024. A mesma equação para o casaco de poliéster fica 0,03, que é a condutividade do poliéster, A vezes ΔT dividido pela espessura do casaco do tecido de poliéster, que é 18 milímetros, 0,0018. Então, observe que o resultado dá o mesmo, 16,67 A vezes ΔT. Nós estamos considerando que, como é um casaco para ela, eles sejam do mesmo tamanho. Então, a área onde pode ocorrer a troca de calor é a mesma. E, como eu disse, a diferença de temperatura entre as duas regiões é a mesma. Então, voltando lá para as nossas alternativas, nós vemos que a alternativa correta é os dois são igualmente eficientes, que corresponde ao item C.